finalmente, sejam bem-vindas. Bora lá, sem mais delongas, eu sou a professora Natália Cardia, caso alguém não me conheça, e o objetivo desse nosso encontro é poder falar sobre as características da banca FGV, que agora nós soubemos, né, muito recentemente, que foi escolhida para São Paulo, depois de muitos anos que a gente teve provas da VUNESP. Então, já tinha uma galera estudando pela VUNESP, já dominava muito as características dessa banca, e, de repente, se deparou com uma banca diferente. E aí, a ideia a primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês são as características gerais. Eu fiz aqui um mapa mental, a Thay me ensinou, a Thay está aqui com a gente, é uma super parceira nossa, ela está sempre com a gente no curso, a gente já fez live junto, ela já veio fazer oficina para as meninas aqui da mentoria, e essa oficina está lá disponível, então quem é da mentoria pode assistir, tá? E depois eu vou disponibilizar para vocês esse mapa mental também lá na plataforma. Tanto para quem está participando, porque comprou o desafio de 7 dias, eu vou colocar essa aula e o mapa mental lá para vocês, quanto para quem é da mentoria, tá? Só quem não vai conseguir ter acesso é quem veio como convidado a partir do PPP, que, é claro, é muito bem-vindo e pode ficar à vontade para, de repente, printar a tela, para ter esse material para consulta. Bom, então vamos lá. Começando pelas características gerais da banca, né, da FGV. Uma coisa que a gente precisa tomar atenção é que a FGV é uma das bancas mais caras, né? Existem 3 bancas que costumam atender grandes concursos. Então, nós temos FGV, VUNESP e Fundação Carlos Chagas. De um modo geral, é isso. Fora isso, são bancas menores, sem estrutura, pedir para ter confusão, né? Eu até estava com medo da banca Nosso Rumo, porque ela estava vindo forte em cidades aqui da Grande São Paulo. Eu fui fazer a prova de Arujá, e aí, quando eu entendi a estrutura que eles tinham lá, eu tive clareza de que, de fato, não seria Nosso Rumo, não poderia ser. Tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de concurso de São Paulo, a gente está falando de um volume, às vezes, mais de 100 mil inscritos, são 100 mil pessoas circulando pela cidade inteira. Então, é necessário que haja uma estrutura que aguente tudo isso, tá? E a FGV aguenta, tanto que todos os concursos da FGV são para grandes instituições, são sempre concursos muito focados. Você nunca vai ver uma cidadezinha do interior, pequenininha, contratando a FGV. Ela não é tão comum, tanto que é por isso que vocês estão tendo aí dificuldades de localizar provas para poder estudar. Mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje, aqui eu tenho certeza que no final desse encontro isso vai estar mais claro. Bom, então, primeira característica, sendo a FGV uma banca de grande porte, diferentemente da VUNESP, a VUNESP a gente já conhece, ela tem características muito particulares. Independente de quem contrata a VUNESP, o estilão de prova é o mesmo. Se você fizer prova em Campinas, Jundiaí, São Paulo, vocês vão ver que a prova é sempre muito semelhante, aquele estilo de questão que é mais reflexiva, que possibilita que quem estudou e entendeu o contexto geral responda sem nenhum tipo de dificuldade, porque a própria questão te dá elementos de reflexão. Então, se você conseguiu ali olhar, entender o fio condutor daquela rede, você consegue responder as questões da VUNESP. Tá? É com isso que a gente está acostumado. Só que a FGV não é assim. A FGV, ela se adequa à intencionalidade do governo, do contratante, no caso, seja uma universidade, uma rede. Então, para a gente poder pensar, né, e poder conseguir olhar com bom senso e com assertividade para o estilo da prova que a FGV vai fazer para São Paulo, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer quem está à frente de São Paulo nesse momento. Que características a rede tem com o governo atual da cidade. É aí que a porca torce o rabo. Porque, primeiro, por que já não deu certo com a VUNESP? Justamente por isso. Porque a VUNESP viria com uma prova dentro de um estilo padrão, e aqui a gente tem hoje um governo que tem marcas muito particulares. Então, as primeiras coisas que a gente precisa conhecer é justamente isso. Que tipo de elementos compõem essa gestão? O que eles têm de marca? Tá, é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Por quê? Porque é uma rede muito politizada nesse momento. Ainda mais sendo ano de eleição. Então, óbvio que o que vai acontecer é que nós vamos ter uma prova que coloque os holofotes sobre aquilo que essa gestão quer mostrar. E aí a gente precisa, então, ser mais estratégico e pensar nisso, né? E se antecipar a isso. Então, vamos entender o que é o foco dessa gestão, o que eles deixaram, o que eles estão deixando
de marco. O que foi feito aqui? Qual que é a menina dos olhos? Quando a gente for começar a observar as propagandas, né, dessa banca do governo, de tudo que já fizeram em São Paulo, pensando na reeleição e tal, o que vai aparecer lá quando a gente falar de educação? Vou ajudar e vou responder para vocês. Deixa só eu colocar que tem mais gente para entrar. Acho que eu coloquei. Bom, antes de mais nada, a menina dos olhos, os holofotes do universo, opa, tô até batendo aqui, estão virados para o currículo da cidade. Quem lembra bem, sabe que nós tínhamos o documento Orientações Curriculares. E que essa gestão fez questão de sair na corrida junto, em 2017, quando a BNCC estava sendo votada, a gestão caminhou junto aqui em São Paulo com as discussões e o currículo da cidade já saiu muito junto com a promulgação da BNCC. E junto veio uma propaganda gigante dizendo assim, São Paulo foi a precursora no afinamento curricular, a ter o currículo alinhado com a BNCC. Lembram disso? Pois é. Qual é a dúvida de que é isso que vai ser cobrado na prova? Então, a prova vai ser montada dentro desses programas que são particulares. A rede tem muitos. Então, por exemplo, a rede de São Paulo trabalha com o PNAEC, trabalha com Mais Educação, que são programas federais. Mas para essa gestão, isso não tem muita importância nesse momento. O que tem importância são os programas criados nesse governo, as marcas deixadas aqui. Por quê? Porque eles também sabem que professor é eleitor, que professor tem família, que vai ter uma divulgação desse concurso, que essas provas vão sair por aí, que as pessoas, mesmo que não tenham feito essa prova, vão querer pegar para estudar, vão querer dar uma olhada no que foi cobrado. Então, é também uma forma de evidenciar o que a rede fez até aqui, tá? Então, a primeira coisa que vocês já podem ficar espertos é que a gente vai ouvir falar muito do currículo da cidade. Muito. Nós já tivemos uma amostra disso no concurso de 2019, que foi para a CP. Só que ainda foi VUNESP. Então, veio de forma mais tímida. Agora, vai vir de uma forma mais detalhada. Aí, nós passamos para a questão do que esperar, né, em relação da diferença da VUNESP com a FGV, nesse sentido da cobrança do conteúdo. Então, como eu disse, nós tivemos de forma um pouco mais tímida, mas nós já tínhamos muitas evidências do currículo da cidade rolando, no concurso da VUNESP, no último, né, 2017 teve ATE, 2019 teve coordenador pedagógico. E já era essa gestão. Então, por isso que essas são as nossas referências. Fica aí mais uma boa dica para vocês. Não estudem o último concurso de professor, porque ele está desalinhado com esse governo. Estudem essas últimas provas, porque elas já eram dessa gestão. Então, elas já têm uma característica mais próxima do que a gente vai encontrar agora, tá? Em termos do que vai ser cobrado, as legislações já estão atualizadas. Quem está estudando pelo concurso de professor de 2014 e 2015 está cometendo um grande equívoco. Precisa ajustar isso. Bom, dito isso, a outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o que muda muito, e que é motivo de preocupação, sim, é que a VUNESP tinha essa característica, né, de trazer questões que são mais reflexivas. E como nós somos da área de humanas, a gente lia lá um texto, identificava qual o conceito-chave do autor, e ainda que a gente não tivesse lido aquele material, a gente conseguiria responder a questão. Aqui na FGV, não. Por quê? Porque a maioria das questões, tem tipos de questões que a FGV usa muito, e que são questões que cobram o conteúdo no detalhe. Então, nós temos questões, principalmente, e eu vou mostrar isso para vocês de verdade, tá? Eu vou provar o que eu estou dizendo. Vocês vão ver que não são coisas que eu tirei da minha cabeça. Já falei para vocês que eu sou Maria vai com a tese, Maria vai com a pesquisa. Eu estou há 3 dias pesquisando isso na atualidade. Peguei as últimas provas da FGV para poder mostrar isso para vocês aqui. Bom, e aí nós temos, então, muitos textos lacunados. Então, tem lá um trecho de um livro do autor e qual foi o conceito que ele colocou naquele ponto e naquele outro ponto. Putz, como é que você vai saber? Né? E aí, às vezes, tem palavras muito parecidas. E aí é aí que o pessoal se perde, que fala, pô, mas parece que é tudo igual. Por isso, porque se você não leu o autor e não entendeu exatamente do que ele trata e quais conceitos ele traz, isso se torna um problema na hora de resolver as questões. Outra coisa são questões de verdadeiro ou falso.
que a VUNESP tem muito pouco e na FGV a gente tem bastante. Vamos lá, deixa eu ver se eu coloco todo mundo aqui. Bom, eu estou só pondo, ó, eu não sei. Nath, a Eliane pediu para você aceitar ela. Eliane Alves. Tá lá no grupo. Aqui. Tá bom. Tem alguns Beijo. que só estão aparecendo agora. Que esse Zoom tá lotadinho hoje. Bom, tô aceitando, ó, tá todo mundo chegando. Beleza. Ó, quem tá chegando agora, não se preocupa, tá? Porque se você é minha aluna, seja do desafio, seja da mentoria, a gravação vai estar disponível para vocês e eu volto também no finalzinho, tá? Bom, vamos lá. Então, dando continuidade aqui, eu estava falando dos tipos de questão que a FGV costuma trazer para nós. Então, a gente vai encontrar questões de verdadeiro ou falso, e aí eu acho que a gente já tem um problema, porque se você não leu ou se você não entende o conceito, a probabilidade de você incorrer num erro é gigantesca. Para além disso, nós temos os benditos textos lacunados, que são ipsis literis, você só tem que localizar a palavra que está referenciada naquela obra ou naquela legislação. Isso também acaba sendo um ponto de dificuldade. Deixa eu só, acho que o microfone aberto aqui. Já fechei. E aí, e o outro tipo de texto é o texto que traz várias afirmações sobre um determinado conceito e você tem que indicar quais são os verdadeiros ou quais fazem jus àquele tipo de conceituação que está sendo pedida ali, aquela temática. Então, tem lá o item 1, 2, 3, 4, quais fazem jus à abordagem curricular do município de São Paulo no que diz respeito à temática de educação inclusiva. E aí, mesma coisa, se você está indo no chutômetro, esse tipo de questão você não dá conta. A gente consegue chutar coisas mais simples, mais diretas, mas não é questão de... E aí, qual que é o BO aqui? Tem mais um microfone aberto aqui, meu povo. Estou mutando aqui. Aí, qual que é a grande questão, né? Eu falei para vocês do currículo da cidade. Onde é que o bicho vai pegar e que vocês precisam começar a se preocupar agora? São Paulo, como eu disse para vocês, a FGV vai agradar o cliente, certo? E São Paulo tem essa característica de trazer no currículo, no documento curricular atual, muitas nuances filosóficas. Então, tem conceitos muito particulares que vão ser tratados, os conceitos principais que permeiam todo o currículo. Tanto que nós temos mais de 20 documentos, né, que compõem a documentação curricular. Mas todos esses documentos são permeados por conceitos próprios. Eu fiz uma aula para vocês, né, para as minhas alunas aqui, e a gente até pode conversar sobre disponibilizar isso depois no final para quem quiser. Só a aula mostrando para vocês o que era cada um desses conceitos e como eles eram entendidos pela rede, a aula teve 2h30 de duração. Tá? E aí, imagina, você ficar sozinha procurando isso dentro de 22, são 22 documentos. É surreal. E aí o dificultador é justamente esse, porque não vão te cobrar assim, tudo bem, o que você entende por inclusão? Não. A pergunta vai ser muito específica. Quando São Paulo fala do princípio da educação inclusiva, está se referindo a... E aí vai ter lá um texto lacunado, um espacinho, que se você não souber exatamente qual conceito que São Paulo tem para a educação inclusiva, você não consegue colocar ali. Por quê? E aí vem, isso foi verdadeiro ou falso? Aí tem aquelas perguntas muito próximas umas das outras. Aí vão te pegar no detalhe. Então, vai ter lá, um tratamento, a questão da equidade. É um tratamento igual para todos. Aí tem outro. É um tratamento diferente para que todos se tornem iguais. Aí embaixo vem, é um tratamento diferente para os diferentes. E aí você olha aqui e fala, Senhor Jesus. Então, não tem meio termo com a FGV. Ou você sabe e domina os conceitos centrais de cada obra e de cada legislação, ou é muito difícil você acertar no chute. Tá? Não tem essa, como eu disse, né? A principal diferença entre a VUNESP é essa. Não tem esse potencial reflexivo. É uma prova muito mais técnica. E aí vou mostrar isso na prática para vocês, conforme prometido. Eu peguei pelo que é concurso algumas questões da VUNESP, deixa eu ver se esse daqui é a VUNESP mesmo, só para não falar besteira, peraí. Da VUNESP sobre Paulo Freire.
Então, como o VUNESP colocaria uma questão sobre Paulo Freire? Vamos dar uma olhada aqui. No dizer de Paulo Freire, ao ser produzido, conhecimento novo supera o outro que antes foi novo e se fez velho. Por essa razão, é importante perceber o conhecimento existente, bem como saber que o indivíduo está sempre aberto e apto à produção do conhecimento ainda não existente. Assim, a importância do papel do educador consiste em... E aí tem as alternativas. Vejam que a VUNESP te dá pistas, te dá elementos de reflexão. Agora vamos ver como é que está isso aqui, quando a gente chega na FGV. Também sobre o Paulo Freire, tá? Não é por uma opção ideológica, não. É só para que a gente pudesse olhar pelo mesmo prisma. Então, aqui. Segundo Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, de 1994, que não se pode realizar na praxis revolucionária a divisão absurda entre a praxis de liderança e a das massas oprimidas, de forma que a esta se restringe a seguir as determinações de liderança. De acordo com esta passagem, Freire enfatiza que, e aí vem, a dialética acima descrita é condição fundamental para o reestabelecimento do poder nas mãos do povo e a construção, por parte deste, de uma escola que atenda às demandas mais prementes. B. Essa dicotomia existe como condição necessária na situação de dominação, em que a elite dominadora prescreve e os dominados seguem as prescrições. C. A dialética apresentada torna-se a condição que impossibilita a formação crítica nas escolas brasileiras e o consequente fenômeno da exclusão em massa. D. É justamente essa dicotomia que cria as melhores condições para a ascensão do proletariado ao poder e a reconstrução de uma sociedade como novas bases políticas. Vejam, todas as alternativas aqui trazem conceitos freirianos, trazem palavras-chave que Paulo Freire usa muito. A gente até brinca, né, que o Paulo Freire é um neologista nato, que ele cria novas palavras, que quem lê a obra dele, bate o olho, sabe que é dele. Pois é, só que quando essas palavras elas são jogadas nas alternativas, em todas elas, se você realmente não leu e não compreendeu a obra, você não responde essa questão. Da mesma forma, aqui eu peguei só Paulo Freire, eu peguei várias questões para vocês verem, ó, da FGV. Então, aqui, verdadeiro ou falso. Com relação à educação bancária, assinale V ou F, V para verdadeiro e F para falso. O educando é concebido como aquele que recebe a transferência do conhecimento e de informação. E lá, a gente está falando de educação bancária, tendo o professor um papel ativo nessa transferência. Os conteúdos são desligados da situação existencial do aluno, sendo a exposição oral pelo professor o principal meio de comunicação. A avaliação tem como função selecionar e classificar os alunos. As afirmativas são respectivamente. Poxa, se você não leu o que é avaliação para Freire, o que é avaliação, a educação bancária, de que forma o professor é visto na educação bancária e a concepção de criança dentro dessa perspectiva de educação, você não responde. Aí, quando você vai para a VUNESP, vem de outra forma. Ó. Várias questões, sempre com uma outra característica que a gente encontra na VUNESP e não encontra na FGV, é a característica da palavra distratora. A VUNESP sempre tem lá uma palavra que ela grita no seu ouvido, sabe? Algo como... Deixa eu pensar aqui. Classificação, quando fala de avaliação. Uma avaliação que classifica os alunos, aí você olha e fala, opa, classificação não pode ter a ver com avaliação, já li isso em algum lugar. Aí, por essa palavra, você consegue já fazer a eliminação daquela alternativa. Então, ainda que você não saiba exatamente o termo, você consegue responder. Aqui não. Tá? Na FGV, realmente, você tem que estar atento quando você estiver estudando. Precisa ser um estudo muito mais estratégico. Você precisa realmente ter resumos que contenham os elementos necessários e que tenham sido os elementos responsáveis por trazer aquele autor para dentro do concurso. Então, por exemplo, você está estudando o currículo, você vai ver alguns conceitos chaves da rede. Primeira coisa é entender que conceitos são esses, que afirmativas são essas, o que essa rede defende. Entendeu isso? Beleza. Agora você tem a missão de localizar na bibliografia quem são os autores que validam isso cientificamente. E por meio de quais estudos e quais descobertas científicas eles fazem essa validação. Então, tem lá, a Política de Educação Inclusiva da Rede, ela é validada por uma autora XYZ,
que fez tantas mil pesquisas e descobriu X coisas na realidade escolar brasileira quando se trata de inclusão, ou na questão da perspectiva da aceitação à diferença como característica básica do ser humano na rede, nas maiores redes do Brasil. Então, você vai precisar localizar dentro de cada autor que descobertas foram essas, quais conclusões foram essas, validadas cientificamente, que a rede está se utilizando para validar suas próprias afirmações. Certo? Então, essa é a principal característica. Tá bom, Nath, mas a gente ainda não tem um edital, eu não sei por onde começar a estudar, não sei o que fazer, estou perdida, estou desesperada, meu estômago está doendo. Ok, o que eu indicaria aqui? Começa estudando mesmo pelo currículo da cidade. Por quê? Porque se a gente entendeu que é o currículo da cidade, a menina dos olhos dessa rede, com toda e dessa gestão especificamente, com toda certeza é esse currículo e os postulados deixados ali, né, as nuances filosóficas construídas a partir desse documento que vão permear todo o restante. E aí, assim, isso vai acontecer de uma forma mais técnica. Nath, e como é que fica a dissertativa? Vai ter mesmo 10 linhas? Não vai ter? Não sabemos. Por quê? Porque, de novo, vai depender agora de quem está à frente da Secretaria de Educação nessa gestão. E mesmo para nós que estamos aqui na SME, que temos conhecimento de tudo isso, às vezes as coisas caem na nossa cabeça do dia para a noite e muda tudo. Ou muda o próprio secretário. Né? Então, não vai ser possível pensar dessa maneira. A gente vai ter que ter um olhar mais globalizado e muito mais estratégico. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Tá, como é que... Beleza? Então, para a gente poder encerrar aqui, o que estrategicamente vocês precisam fazer nesse momento? Primeira coisa, entender de que forma esse currículo da cidade está organizado. Aí eu não estou falando de uma aulinha rasa, eu estou falando de pegar o currículo e destroçar por dentro para entender cada um dos conceitos que aparecem lá e o que esses conceitos significam. Sobre a dissertativa, vai no que você tem mais dificuldade. Então, tem mais dificuldade de escrever quando você tem mais linhas? Então, comece colocando mais linhas. Tem mais dificuldade de ser sintética? Vai nas 10 linhas. Né? Quem já é minha aluna sabe que tem essas duas opções lá. Não perca de vista questões técnicas do gênero dissertativo argumentativo. Tenha muito cuidado. Por quê? Porque, de novo, é uma banca que pega no detalhe. Se ela está fazendo uma dissertativa construída dentro do gênero dissertativo argumentativo, então ela vai ter lá, para cada coisinha, uma pontuação. Para um erro ortográfico, para um erro, tira tantos pontos. Para 2 erros, tira tantos pontos. Se está dentro do gênero, segue com tantos pontos. Se fugiu do gênero, se faltou alguma parte, tira tantos pontos. Elimina do concurso porque não atendeu a estrutura. E o que eu posso adiantar aqui a dissertativa vai ser eliminatória, tá? Isso é via de regra, é funil. Tá? Então, assim, vai classificar uma galera, como eles já sabem que são muitas pessoas, então vai classificar muita gente, a segunda peneira mais fina vai ser na hora de corrigir a dissertativa. Olhou, e aí a gente só consegue peneirar na parte técnica. Olhou a dissertativa, não está dentro da estrutura? Tira. Fugiu do tema? Tira. Elimina do concurso. É simples assim, tá? Por quê? Porque são muitas dissertativas para avaliar, então a peneira que vai passar é fina mesmo. Tá, eu vou dar uma olhada no chat aqui, e aí eu só quero finalizar falando 2 coisas para vocês. A primeira é que essa era uma aula que eu quis dar para vocês já se localizarem e começarem a estudar de forma mais assertiva, sem perder tempo, sem ficar correndo atrás do próprio rabo, tentando estudar coisas das provas de 2014, por exemplo, que vão mais atrapalhar vocês do que ajudar. Então, quis falar sobre isso. Falei um pouco da dissertativa, porque eu sei que é uma agonia de muita gente. A questão de se cai matemática e língua portuguesa. Língua portuguesa, 100% de certeza que cai. Matemática, de novo, nós não sabemos, tá? Vai depender da análise que essa rede fizer. Então, por exemplo, eles vão observar, e aí são coisas realmente minuciosas.
Vocês vão perceber, por exemplo, se os professores da rede, se as crianças estão indo bem em matemática. Se não tiverem, se tiver muito ruim, então eles vão colocar questões de matemática para poder filtrar e trazer professores que entendam mais esse conteúdo. Então pode ser que tenha assim. O que eu faria, deixaria para estudar depois do edital, tá? Eu acho que é momento da gente ser muito estratégica, de usar o tempo e o nosso conhecimento a nosso favor, tá? Sem perda de tempo, sem se perder na caminhada. É para fazer mesmo do jeito certo e com constância. Pelo menos 20 minutos de estudo por dia. Senão não adquire o hábito, senão o organismo não entra no ritmo e aí depois vocês vão ter crise de ansiedade, vão passar mal na prova, né? Vão começar a estudar, vão ficar angustiados, e aí a gente também não vai conseguir ir para frente desse jeito. Então, por isso que quando eu falo para vocês, né, do método AGE, a gente tem sim que pensar em autoconhecimento, tá? Tem que saber o que a gente não sabe para poder estudar de forma estratégica. Tem que saber também de que forma a gente vai estudar, que estratégias a gente vai utilizar para manter a concentração, para manter o foco, para fazer bons registros, tá? E por fim, a gente tem que ter estratégias de controle emocional, senão as nossas emoções nos sabotam mesmo, tá? Então, é por isso que não dá para falar só de uma coisa sem falar da outra. Para além disso, no PPP, que é o evento presencial que eu vou fazer com vocês, o treinamento gratuito que eu vou dar de 4 horas, eu vou retomar esse assunto e a gente vai falar disso com muito mais tranquilidade, com muito mais tempo. Então, se vocês não estão participando ainda desse movimento, participem. Como vai ser no Zoom, logo mais a gente esgota as vagas. E aí, fechou, tá? Então, porque como vai ser ao vivo, a gente consegue colocar 100 pessoas ao vivo aqui. E quais vão ser essas 100 pessoas? As pessoas mais engajadas, aquelas que compartilham o perfil. Tem gente que, desde que eu comecei com o perfil, vive para todo mundo que passa, fala do perfil, manda para as amigas, e é esse tipo de pessoa que eu quero. Né, as pessoas que realmente fazem a gente crescer. Então, para identificar isso, eu só pedi para vocês me mandarem um print de quando vocês estiverem compartilhando aí em grupos de estudos que vocês participam, compartilhando no Facebook. Tira um print, ó, compartilhei com as minhas amigas. Eu te mando o link, ou o Giovanni, o Nicolas, o pessoal da minha equipe aqui, te mando o link e você participa, entra num grupo secreto para esse evento que a gente vai fazer assim que bater 5K e vai ser rapidinho, né? Já vai ter mais um presente para vocês quando a gente chegar a 4.500 pessoas. Por que eu estou segurando um pouquinho? Porque eu acho que vai sair o edital. E aí, tendo o edital na mão, é muito mais fácil para vocês usarem com assertividade o próximo presente que eu vou dar para vocês, que vai ser uma aula sobre como montar um plano de estudos estratégico. E o que você deve considerar para montar um plano de estudos que realmente funcione para você. Para além disso, se alguém não participou do desafio de 7 dias e tem como bônus, né, essa aula que eu comentei para vocês, a aula dos conceitos centrais da PMSP, eu vou pedir, por favor, que vocês me chamem no direct do Instagram e me falem o que vocês querem, caso vocês queiram, que vai ser, até hoje, eu vou conseguir liberar para vocês. Sai 12 vezes de R$19,70. Vocês têm todos os livros. Quem já fez o desafio de 7 dias vai colocar aí no chat que realmente dá para descobrir muito sobre você, né? Sobre a melhor forma de você estudar, a melhor estratégia, o que você fazer se você estiver sentindo medo, para você descobrir que medo é esse e conseguir superar, né? Então, como você fortalecer os seus propósitos para se as pessoas começarem a te desmotivar, você não cair nessa. E aí depois como colocar isso em prática e como se organizar. Então são 7 dias, cada dia tem uma quantidade de tarefas e os resultados, a partir do resultado que você obtém, eu vou te orientando. Aí para quem entrou no desafio de 7 dias, eu liberei um bônus que é essa aula de 2 horas, que de verdade já vale muito mais do que isso. Tá? Quem conseguir entender e assistir essas aulas com muito cuidado e responder as questões e tal, já tem metade da prova garantida. De verdade, todos os conceitos da rede estão presentes ali. Se debruçar, né, nos documentos, nos mais de 20 documentos, eu fiz, e tudo que eu achei de mais importante eu trouxe nessa aula. Então, também é uma maneira de ajudar vocês, quem precisar. Meninas da mentoria, tá? Turma 1, 2, 3, vocês têm isso na plataforma, tá? Vocês não passam apertado. Eu sei que a Eduz dá uns nós na gente de vez em quando, a gente está tentando deixar mais claro lá, mas está tudo lá disponível para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha se no chat tem alguma coisa. Interferência, tá, o microfone foi desligado, tá ok, tudo certo.
Quem é do treinamento não vai ter acesso? Não, Mari, lembra que eu expliquei para vocês que o treinamento de dissertativa era outra coisa, né? Foi um processo que a gente fez juntas, teve começo, meio e fim, ficou disponível para vocês, está ficando, né? Até agora, final de julho, e aí depois esse programa, ele foi descontinuado, a gente tinha conversado sobre isso ficou claro para todo mundo, tá? Mas dentro dos outros programas, sim. E depois a turma de mentoria está terminando, né? As meninas da turma 3 estão tendo os últimos encontros, e aí a gente vai voltar a conversar sobre isso. Currículo da cidade, educação integral, isso, Tainá, educação integral é um negócio que vai pegar educação na perspectiva integral. Para além disso, agora a gente tem os agrupamentos multietários, tá? Que também é novidade dessa bendita rede. E eu que estou dentro, estou apanhando para aprender, tá? Só para deixar claro. Só para vocês não se sentirem mal, não é tão simples. Os exercícios nesse formato 1, 2, 3, eles são mesmo puxados, mas quando você também entende o funcionamento deles, você vai bem, tá? Não se preocupa que logo você vai estar manjando disso. É que agora o interessante é montar bloco de estudo estratégico, sempre pensando nesse tipo de questão. Dá uma filtrada e pega as questões que são desse tipo também. Falei já da dissertativa, já falei da questão do treinamento, que a gente não está mais mexendo nele. Bom, e aí sobre as perguntas, né? Então, eu estava aqui respondendo para vocês essa pergunta da questão da dissertativa. Se no edital nós vamos ter pistas do que vai cair na dissertativa. Então, eu já disse que sim, né? Como eu disse, é muito técnico. Provavelmente exista no edital um único campo ali com toda a descrição do que vai cair na dissertativa e do que vai valer ponto e do que não vai. Isso vocês podem esperar. Então, fatores mais técnicos vão estar disponíveis sim. O que eu vou pedir agora? Que, por favor, quem está participando ao vivo, me mande as questões novamente no chat. Tá? O que ficou de dúvida depois de todos esses esclarecimentos, que eventualmente vocês ainda estejam com dúvida depois da explanação. Manda para mim, por favorzinho. Como eu disse, vou focar aqui nessa questão das características da FGV mesmo. Há outras coisas, outras dúvidas relacionadas a outros temas, a gente responde uma mentoria. Tem uma pessoa falando que entrou um pouquinho depois, então eu vou recuperar aqui com vocês a questão as questões das características que eu passei lá no comecinho, quando a gente começou, tá? Deixa eu ver só se eu localizo aqui. Então, fazendo um resumão, hein? Aproveitem agora para anotar. Se vocês já são minhas alunas, vocês já sabem que eu sempre oriento a primeiro ouvir e ver, depois assiste mais uma vez para fazer as anotações principais. Então, bora lá. Quem já prestou bastante atenção e está desde o começo, aproveita para anotar. Então, o que a gente já tem de informação? A respeito de tempo, nós já sabemos qual vai ser a banca, isso já foi publicado. Que está aqui no comecinho. Ó. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar esse mapa para vocês. Agora sim, né, produção? Então, vamos lá. A definição da banca saiu. O que acontece agora? Então, já temos o valor das inscrições, que é um outro ponto. Por quê? Porque tem a ver com quanto a prefeitura combinou com a FGV de pagar por dissertativa corrigida, quantas dissertativas vão precisar, vão ser classificadas, então, quantos corretores vão ser contratados, qual a estimativa de participantes. Então, tudo isso tem a ver com o valor da inscrição. Isso já está definido. Significa que a prefeitura já conseguiu mapear muita coisa. Qual o próximo passo? Alinhamento interno do cronograma e os locais disponíveis para aplicação da prova. Então, como é ano político, a gente tem várias questões aí que vão precisar ser pensadas. Quais espaços, né? Pensando no quantitativo de pessoas que vão se inscrever, quais escolas vão ser disponibilizadas, se vai ter lugar para todo mundo, se vai respeitar a questão do 1 metro de distância, que ainda está previsto na pandemia. Então, quantas pessoas por sala, quantas escolas, todo esse quantitativo vai ser definido agora. Isso definido, a própria FGV precisa de um tempo para organizar os seus funcionários, né? A sua estrutura. Então, quantos fiscais de sala, quantas pessoas para elaborar a prova, quantas gráficas para imprimirem essa prova, qual o prazo que essas gráficas dão. Então, tinha uma galera falando assim, já vai sair a inscrição sábado. Se a gente pensar, né, nunca dá para ter certeza, mas se a gente pensar com racionalidade, a gente não chega nesse lugar. Porque tem tudo isso aqui para ser definido.
Como é que eles vão fazer a publicação dessas inscrições se eles ainda não têm a prova encaminhada? Se isso não está alinhado com São Paulo, se isso não foi para a gráfica. Vocês já pensaram? Uma fundação como a FGV não vai dar cara a tapa para correr o risco de repente, não ter, chegou na época da prova e a prova não está impressa. Não vai passar esse carão. Então, enquanto não estiver com tudo isso definido, esse edital não sai. O que pode acontecer, e aí sim eu acho que vocês têm que ficar espertas. Como ainda vai ter um tempo para acontecer todos esses trâmites, e quando sair o edital, tudo isso vai estar pronto, a probabilidade do tempo entre o edital e a realização da prova ser curto é gigantesca. Tá? Então, eu estou falando de um mês e meio. Essa história de, eu só começo a estudar quando sai o edital, porque eu desanimei. Pelo amor de Deus. Se fosse minha amiga do coração, eu dava 3 tabefes. Sabe do acorda, o salva-vidas tentando salvar o sujeito, dando um tabefe na cara? É sobre isso. Não espera, não tem mais o que esperar. Vocês já sabem um monte de coisa que vocês podem estudar. Sabem que a quantidade de bibliografia é grande. Por quê? Vai esperar o quê? Vai só se sabotar, para daí na hora que sair o edital olhar e falar, nossa, que bibliografia gigante, melhor não, tem muita gente inscrita, não vou fazer, porque aí o fantasma da autossabotagem começa a gritar, né, dentro de vocês. A síndrome da impostora bate forte, e aí fala, não, melhor eu deixar isso quieto, vou deixar para o próximo, vou esperar o do SEI, não, vou esperar São Bernardo. Por favor, não façam isso com vocês mesmos. Depois é a gente que não dorme direito, né? Não sou eu, assim, é cada uma que não dorme direito com as próprias escolhas. Aí quando fala pro marido, você acha que eu devo fazer essa prova? Aí o cara fala, não sei, você que sabe. Aí fala, tá vendo? Ele não me apoia. Por quê? Porque ele acabou de tocar numa ferida aberta, em algo que você ainda não tem definido dentro de você. Então, se você já definiu, não tem mais o que esperar. Tem que botar em ação. Bom, e aí definido tudo isso aqui, a gente vai ter o DO. A publicação, e aí vem rapidinho a prova. As características gerais da FGV. Tem algumas meninas que estavam com dificuldade para entrar, então aproveita aqui, tá? Estou voltando por conta de vocês. Eu sei que tem mentorada minha que eu demorei para aceitar, e isso realmente vocês são do meu coração. Então, estou voltando aqui para vocês. A FGV não é muito diferente da VUNESP, né? A VUNESP tem uma língua, uma característica muito própria. Pode ser em qualquer lugar que você for fazer prova da VUNESP, você bate o olho, você já sabe que é da VUNESP. O tipo de questão é sempre o mesmo, tempo de prova é sempre o mesmo, tudo igualzinho. É padrão. Agora, a FGV não. A FGV vai se ajustar à vontade do cliente. E, geralmente, são clientes sempre muito ricos. Né? São sempre municípios muito poderosos, universidades muito poderosas. Então, ela vai na técnica. O município pediu, ela cumpre. E aí, aqui, quais são os nossos cuidados? A gente precisa, então, para entender como vai ser a prova, a gente precisa necessariamente entender como é o governo que está na gestão nesse momento. O que eles esperam, o que brilha os olhos, o que é marco dessa gestão, né? E aí eu chamei a atenção de vocês para a questão do currículo da cidade, que é uma das meninas dos olhos dessa gestão. Tá? Então, isso vocês podem estudar, e assim, quando eu falo estudar, é estudar de verdade, que vai cair muita coisa. E aí o que eu expliquei, em termos de característica de organização, né? São Paulo trouxe essa ideia do currículo da cidade junto com a BNCC, então isso chegou a sair em muitos jornais, e agora que vem período de reeleição, isso vai aparecer, né? São Paulo é precursora na educação de qualidade, foi o primeiro município a ter o currículo alinhado com a BNCC, mudou o documento curricular assim que a BNCC foi lançada, isso é programa de governo, então vai cair. E aí eu falei para vocês que, então, sendo aqui estratégica, eu estudaria o currículo da cidade. Nath, mas o quê? São 20, quase mais de 20 documentos. Estudaria os conceitos centrais que permeiam todos os documentos. Tá? Mesmo que vocês forem fazer prova para Fund 2. Quem é Fund 2 também vai ter que entender que tipo de conceitos permeiam essas práticas que estão orientadas para cada uma das áreas específicas. Tá? Então, mesmo quem é Fund 2 tem que começar por aqui. Qual conceito? E assim, já vou antecipar para vocês. Quando vocês pegarem os documentos curriculares do Fund 2 ou das áreas específicas, de matemática, geografia, mesmo para o Fund 1, vocês vão encontrar lá, ou para o EJA, o currículo dividido em 2 partes. Uma parte é a parte geral.
para mostrar para vocês e provar que o que eu estou falando é verdade, todos os 20 documentos têm essa mesma parte repetida. Ou seja, eles querem que quem trabalha na rede entenda esse tipo de conceito, né? Essas nuances filosóficas que a rede defende. O que a PMSP enche a boca para falar sobre educação inclusiva, sobre educação em tempo integral, agora mais recentemente, nós tivemos a reorganização por agrupamentos multietários. O que está por trás disso? Que tipo de conceitos? O que está sendo defendido? É isso que vocês precisam entender. E aí eu contei para vocês que não é simples. Você pode fazer isso sozinho. Você vai ter que olhar cada um desses documentos e organizar um excelente material de estudo, que não vai ter ninguém aí na internet vendendo, porque dá um trabalhão. Para eu montar uma aula para vocês sobre isso, mesmo eu sendo da rede, mesmo já tendo dado formação sobre isso, e eu trazendo só o que é mesmo necessário, a aula durou 2h30, para trazer o necessário. Então, bom, aí falei da questão, né, do currículo da cidade, aí falei com vocês a pergunta que não quer calar. Em relação à FGV e VUNESP, o que muda na prova? Muda. Que a VUNESP tem a característica de ser mais reflexiva, então sempre vai te trazer um texto bacaninha que te ajude a refletir a respeito, e aí se você entendeu um pouco daquele tema, se você entendeu de uma forma geral, você responde. A FGV não, ela vai no detalhe do autor, ela vai pegar um conceito e vai desmembrar esse conceito, né? Eu até trouxe algumas questões aqui. Eita, o Zoom abriu aqui, me atrapalhou. Peraí, pronto. Eu trouxe algumas questões para vocês olharem, eu já ponho de volta na tela. Aí eu falei que nós temos na FGV muitas questões de verdadeiro ou falso, justamente para pegar quem sabe e quem não sabe esses detalhes. Quem leu de verdade o livro, quem leu de verdade o texto e quem só estudou pelo mapa mental que comprou de alguém. Quem tentar ir pelo geral vai se dar muito mal. Infelizmente, vai passar peneira, né? Só vão entrar mesmo as pessoas que estão estudando com seriedade. Aí um outro tipo de texto é o texto lacunado, então pega de lá de dentro do livro um conceito-chave, traz o conceito inteiro e tira 2 palavras principais. E aí pede para você completar a lacuna. E aí é onde o pessoal fala, tinha 2 alternativas tão iguais, eu fiquei confusa. Por isso, porque para entender precisa ter lido o livro. Ou ter assistido uma aula de alguém que realmente tenha se aprofundado naquela questão. E o último, e que eu acho particularmente o mais difícil, né? A Tainá também concordou comigo aqui no nosso primeiro bloco, é essa questão de textos que trazem diversas possibilidades, né? Então, diversas afirmativas, e que você tem que identificar quais são as que são coerentes e quais não são. Essas eu acho também bastante confusa, porque você realmente tem que saber do que está sendo falado. Uma outra característica é que você tem 20 autores no edital, a FGV vai cobrar os 20 autores. Tem pelo menos uma questão de cada autor. Não tem um autor que apareça na bibliografia que não vai ser cobrado na prova. Deixa eu ver se eu falei. Nath. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta, é a Jennifer. Quando você falou sobre o currículo, para a gente se atentar bastante na parte geral, tudo, estudando pelo Já Passei, pode ir tranquila? Olha que sacanagem você me fazer essa pergunta, porque quem deu a aula do Já Passei fui eu. E aí não posso depor contra mim mesmo. O que eu posso te dizer é o seguinte, as aulas do Já Passei têm um tempo determinado, né? Então, assim, tem fundamentos ali? Tem sim. Mas eu não me apoiaria única e exclusivamente nessa aula. Eu faria revisões estratégicas, eu buscaria flashcards sobre conceitos chaves, né? Eu investigaria, daria uma olhada nos livros para ver se tem algo, por exemplo, essa questão do agrupamento multietário, ela nem está no currículo da cidade ainda, então não teria como estar na aula. Isso está sendo estudado numa formação que está sendo dada agora para quem está na rede. Então, por isso, como a própria rede, né, vai se atualizando o tempo inteiro, eu buscaria outros elementos. Mas sim, dentre os cursos preparatórios que você pode encontrar, eu já passei de verdade, e não é porque eu sou professora lá, tá? Eu saí de um curso grande para ir para lá, porque eu acredito muito na proposta deles. Porque eu acho que é feito de uma forma muito séria. Todos os professores que estão lá realmente vestem a camisa. Então, em termos de curso preparatório, eu iria para lá, mas eu não ficaria, mesmo que, sei lá, que seja, eu já passei, que seja o Santa Rita,
sei lá, central de concursos, o Tá na Lousa, o que você quiser, não fica só presa nessa aula. Vai entender o que ali não foi contemplado, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Deixa eu dar uma olhada nesse chat. Pode me Boa perguntar. noite. Eu ia perguntar sobre os currículos específicos, né? Geografia, história. Eu estou um pouco perdida em relação a estudar eles, como a gente vai fazer para a PEIF, né? Não estou sabendo qual parte focar, pensando no cargo que vai se fazer de PEIF. Tá, bom, vamos lá. O que eu posso te dizer é que a FGV vai cobrar questões relacionadas às várias etapas da educação básica. Então, é legal que você tenha esse olhar preocupado para o EJA, sim, tá? Porque provavelmente haja presença disso na prova. Como eu disse, a partir de São Paulo falar, olha, eu quero candidatas que entendam o currículo da cidade. Eles vão colocar questões de todo o currículo. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Bom, a Aline perguntou a questão da mentoria, se vão abrir novas vagas. Ó, Aline, no PPP, eu vou contar para vocês tudo que eu estou preparando de novidade aqui, tá? Por enquanto, não tem, porque eu tenho 2 turmas que eu estou cuidando delas aqui com muito carinho, ainda tenho dívidas para pagar, tem reuniões individuais para fazer, e aí, enquanto eu não ver que todas essas meninas estão muito bem preparadas, eu não abro outra turma, tá? Porque realmente eu me comprometo com cada uma das minhas alunas, não consigo ser diferente disso. Mas assim que eu abrir, vocês vão saber, e provavelmente, assim, no finalzinho do PPP, eu conte para vocês tudo que vai estar sendo lançado. Provavelmente não, vai ser isso, em primeira mão. Tá? Então, se você estiver no PPP, você vai já saber tudo que vai estar rolando por aí. E agora, além da mentoria, tem algumas coisas que eu estou preparando a partir do que vocês me pediram, tá? Coisas mais específicas que vão ajudar bastante também. Como, por exemplo, essa aula. Você até tá, né, Aline? Eu vi que você aproveitou essa oportunidade de fazer a aula do currículo da cidade, mais o desafio de 7 dias. Essa já foi uma maneira de ajudar vocês para vocês não começarem sozinhas. Será necessário ler todos os cadernos do currículo na íntegra? Ó, Eliane, eu penso que não ler de ficar ali naquela leitura passiva, sabe? Mas de entender tudo que está presente ali, como é organizado, que conceito está permeando cada uma das áreas do conhecimento, eu penso que sim. Então, por exemplo, você vai pegar o currículo de língua portuguesa, você não vai só ler, você vai ter que identificar de que forma o conceito de letramento está posto ali naquelas cenas que são descritas. Vai precisar, sim, ter um olhar mais estratégico, assim, de pensar, cara, quais são os conceitos da rede? Show! Agora, como é que eles aplicam isso em língua portuguesa, em matemática, em geografia, numa perspectiva interdisciplinar? Isso a gente vai precisar dominar, sim. Deixa eu ver. Professora, a prova de fundo de 2 em média aconteceu em 2018. A banca foi FGV, não teve português e matemática. Podemos seguir essa estatística? Não podemos, Maria Luísa. Não podemos seguir essa estatística porque é um outro governo, né? De novo, como eu disse, o secretário da Educação vai mudando, as prioridades vão mudando, a gente está voltando do retorno da pandemia agora, está voltando com força para o presencial, estamos falando de priorização curricular nesse momento, está tendo uma formação nova. Então, como eu disse, de repente, assim, a situação das crianças em matemática está tão caótica que todas as professoras de Fundo 1 têm que dominar a matemática muito bem. E aí, o que eles fazem? Colocam matemática no concurso. Não tem como dizer 100% que não vai cair, entendeu? Eu não confiaria nisso, não. O que eu faria? Eu seria estratégica. Eu estudaria agora o que eu tenho certeza que vai cair e deixaria tempo e folga, eu digo folga de conteúdo, de tempo para estudar, para quando viesse o edital eu poder focar em matemática. Então, por exemplo, já sabe que tem que estudar o currículo da cidade. Estuda agora, quando sair o edital, foca em matemática. É o que eu faria, tá? E é o que eu falo para as minhas meninas fazerem também. Se não fizerem, eu vou puxar a orelha de todas elas. Deixa eu ver. Aí tem gente falando que vai estudar os autores. Nath, grava um Reels falando isso para eu mandar para as minhas amigas que estão esperando o edital. Ótimo. Ó, vou gravar aqui agora, então, tá? Vou aqui gravar o puxão de orelha. Para você aí que está esperando o edital sair para começar a estudar,
Eu não sei o que você está esperando, de verdade. Você só está esperando mesmo para poder ter uma crise de ansiedade. Porque a hora que sair esse edital, provavelmente vai sair com pouquíssimo tempo para a prova. Então, você está perdendo tempo de forma consciente. Você está jogando contra você mesma, está se auto-sabotando. Se você já sabe que tem currículo da cidade para estudar, tem uma série de documentos e legislações que comprovadamente vão cair na prova, você está esperando o quê, São Tomé? Vai pagar para ver? É a sua aprovação que está em jogo. Eu não faria isso se eu fosse você. Pronto, dona Gabriela. Deixa eu ver. O que mais? Como ter acesso à aula de conceitos da rede, né, da PMSP. Essa aula é uma aula da mentoria, e aí depois de tantos pedidos de socorro, eu liberei essa aula junto com o desafio de 7 dias, como um bônus para quem está ingressando, tá? Aí assim, Nath, mas eu já fiz o desafio de 7 dias. Como o desafio só dura 15 dias, né, a ideia é realmente que você se discipline a fazer uma tarefa por dia, é também uma oportunidade de você revisitar essas outras questões, né? Então, acabou ficando um preço super bacana aqui para vocês. Para quem já é aluna, também tem um valor especial, para quem já participou de outros treinamentos e tal. Só o pessoal da mentoria, que aí não precisa fazer nada, porque o desafio está completo, disponível, e as aulas, essa aula bônus também, tá? Mas quem não é, quem já participou de algum outro treinamento e quer essa oportunidade, me chama, mas tem que ser hoje, até às 11h59, tá? Porque senão o cupom da Eduz lá, ele expira. Deixa eu ver o que mais. A Aline está fazendo ela está aproveitando essa oportunidade, está fazendo o desafio com o bônus, e aí ela pode falar melhor do que eu até, ó. Ela falou que ela está amando o desafio com bônus novo. A Vanessa está falando que ela não sabe se ela está mais ansiosa pelo edital ou se pelo PPP. Ó, o PPP é justamente para te ajudar a não ficar ansiosa diante do edital, tá? A ideia é que a gente possa realmente pensar nesses 3 eixos, tá? De autoconhecimento, de estudo estratégico e também a questão de estratégias para vencer e para conseguir manter o equilíbrio emocional. Não é à toa que hoje a equipe já está com 8 pessoas, especialistas para várias áreas. Deixa eu ver. Para quem está estudando Fund 2, se lê todo o documento, como eu disse, eu buscaria, sim, no documento todo, validar as teorias que eu estudei antes. Nath, você acha que vai cair sobre o Fundeb? Penso que sim, Sabrina. É uma discussão que está muito recente, né? Eu só não tenho certeza de como isso vai ser abordado, porque a gente sempre tem que ter em mente que é um ano político, tem muita coisa sobre os holofotes. Nath, quem é da mentoria vai participar do PPP? Sim, senhora. Claro que vai. É mesmo esquema, tá? Compartilhou o perfil em algum grupo de amigas, é só me mandar o print e entra no grupo do PPP, tá? Pode ser, tem um grupo da faculdade, compartilhei com elas em fevereiro, posso te mandar o print? Pode. Nunca compartilhei com ninguém, posso compartilhar agora? Pode. Tem até tutorial lá no Instagram te mostrando como é que você faz para compartilhar. Deixa eu ver a questão do currículo de geografia, essa eu já respondi. Gente, acho que eu consegui responder todas. É isso. Por ser uma segunda-feira à noite, não quero ficar tomando muito tempo de vocês. Prometi que eu seria objetiva. Espero ter esclarecido, espero poder ter acalmado os corações de vocês e, assim, ter dado uma direção. Esse que é o objetivo dessa aula, né? De quando você for estudar questões, por exemplo, que tipo de questão privilegiar? Quando você for estudar o currículo, no que você tem que estar atenta? Quando você for estudar a legislação nacional, onde é que você precisa estar atenta? No detalhe, tá? Naquilo que é novidade, no que mudou. A LDB, por exemplo, teve mudanças agora recentíssimas, em maio. É isso que a FGV vai cobrar. É uma banca muito atualizada e muito técnica, tá? Então, tenham esse olhar também no estudo de vocês, sabendo que essa cobrança vai ser uma cobrança detalhada, técnica. Então, quando forem estudar dissertativa, se atentem a fatores estruturais, a detalhes que podem tirar vocês do jogo, a ortografia, tá? Se atentem a palavras que vocês têm dúvida na hora de registrar, se atentem à quantidade de linhas que vocês estão utilizando,
a organização dessa estrutura, se ela tem começo, meio e fim, se tem coesão, se tem coerência, tá? E, por fim, para a gente poder encerrar aqui, então, terminando agora, quem quiser me chamar, eu vou pedir para o Gi ficar atento e mandar o link ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp, para quem tiver interesse de entrar no desafio de 7 dias e de ter essa aula de 2 horas, tá? O valor, para quem está chegando aqui agora, é 12 vezes de R$19,70, tá bom? E para quem já foi aluna, para quem já fez o desafio e está fazendo pela segunda vez, aí é só a gente identificar lá pela matrícula, na Eduz a gente tem, né, quem são os alunos que já participaram, e identificando a gente consegue fazer um abatimento, tem um desconto especial lá para vocês também, tá bom? Ninguém fica desamparado, eu já falei que quando eu pego na mão eu não solto até eu ver aprovado. Deixa eu ver... e o PPP eu acho que vai ser rapidinho. Como eu disse para vocês, o nosso próximo presente lá no PPP vai ser uma outra aula dessa fechada, só que aí assim que sair o edital, para a gente poder falar de plano de estudos, tá? Obrigada, meninas. Tenham uma ótima noite. Foi muito bom revê-las. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente só tirar um print, pode ser? Se vocês puderem aparecer por aí. Sim, pelo menos eu vejo vocês. A gente fica tão distante, né? Lembrando que na mentoria vai ter evento presencial, sim, tá? Antes da prova, a gente tem revisão geral. Ai, que bom ver todo mundo. Faço questão de ter todas vocês comigo de pertinho. Nossa, deixa eu ver. Cadê as minhas meninas mais tecnológicas? Tainá, Sabrina, se puderem tirar um print e me mandarem no WhatsApp, vocês já sabem que eu sou a tiazona do Orkut. Nessa parte, eu vou tentar tirar aqui pelo celular, mas não vai ficar bom. Bora lá? Então, 3, 2, 1, foi daqui. Aí eu vou pedir para vocês tirarem um print. Deixa eu olhar que a minha câmera está do lado aqui, ó. E quem puder, quem quiser já aproveitar, tirar um print dessa tela e compartilhar no Instagram para já garantir a participação no PPP, é só marcar mestres concurseiros. A ideia, eu só estou tentando identificar quem são as pessoas que realmente participam do crescimento do perfil. É só isso, não é promoção, não é nada. É só para eu poder compartilhar com gente da gente, assim, quem está mais pertinho mesmo. É isso, dona Jennifer, Cat, quanta gente... Ai, que saudade que eu tava de vocês. Aline, Ana Paula, que bom vê-las. Obrigada mesmo pela presença. Eu tô vendo outros nomes novos aqui, mas que são bem participativos lá no Instagram. Tô vendo a Deise por aqui, a Gabriela, a Ali. Tem uma galera muito legal. Tô muito feliz que vocês estejam aqui, tá? Espero ter sido útil para vocês. Meninas da mentoria, a gente tem encontro no sábado, meninas da turma 3, né? Para a gente corrigir as questões da dissertativa. Meninas da turma 2, algumas de vocês estão me pedindo que haviam enviado dissertativas para correção. E aí eu estou combinando com vocês o seguinte: eu vou começar a abrir umas lives aleatórias, eu faço as correções, eu aviso vocês, para vocês poderem ficar com a gravação, tá? Acho que é mais legal, porque assim vocês conseguem. Se quiser entrar para tirar dúvida ao vivo comigo, pode. Senão depois assiste gravado e aí me manda as dúvidas. Então ninguém vai ficar pelo meio do caminho. Tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? Deixa eu dar uma olhada nesse chat aqui. Vocês me agradecendo, falando que estão no celular. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite de segunda-feira. Meu coração estava mais quentinho. Tainá, muito bom te ver bem, viu? Mantenha essa saúde em ordem aí. Faça favor de tomar um sol na praia. Sabrina, beijo. Sabrina, eu tenho um presente para te mandar. Ele foi desviado no meio do caminho, não chegou no seu endereço e voltou para mim, mas vai chegar, nem que eu tenha que levar pessoalmente, tá? Eu não sei te dizer o que aconteceu. Sei que ele voltou para minha casa, mas ele está aqui comigo, guardadinho. Vou te entregar. Beijo. Tá bom, né? As outras, as meninas da turma 2, todas têm que ter recebido um presente meu. Se não receberam, podem me cobrar no WhatsApp, tá? Eu mandei pelo correio. O único que voltou, que tá comigo, é o da Sabrina. Pode ser que a gente encontre algum outro perdido por aí. Beijo, meninas. Boa noite, bom final de semana. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível poder ter vocês aqui essa noite. Beijo.